Você sabia que nós somos vigiados por anjos e por demônios 24 horas por dia? Você precisa entender que ao nosso derredor e à nossa volta estamos sendo vigiados por dois reinos, o reino de cima e o reino de baixo. Ou você é espetáculo para Deus e seus anjos, ou você é palco para demônios. Vou provar isso biblicamente. Fica comigo até o final para entender o raciocínio dessa linda mensagem. Somos vigiados por anjos e demônios. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12 e o versículo 10. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Olha isso. Observe esse ponto agora desse versículo. O qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha isso. De quem esse versículo está falando? Do acusador, Satanás, nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite, 24 horas por dia. Não tem um horário que ele pare de nos filmar, de nos observar, para nos acusar diante do Senhor. Pedro diz que o diabo ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele procura oportunidades. Vamos começar então pelos anjos. Salmo 34, verso 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. É como se ele montasse uma barraca, uma tenda e morasse conosco, acampando, sempre em volta, vigiando à nossa volta. Somos vigiados por anjos, mas também por demônios. Observe os anjos. Os anjos nos vigiam. Quando você passa por um perigo, anjos do Senhor te guardam sem você perceber. Eles levam suas lágrimas num odre. O que é um odre? É um recipiente que ele reserva líquidos importantes. Antigamente era água e o vinho, que era um dos produtos mais importantes no tempo bíblico. Hoje, nossas lágrimas sobem em odre. Os anjos guardam dentro desse recipiente, leva ao Senhor Deus. Veja que os anjos fizeram isso e Deus aprecia e reserva. O odre é para isso. Reserva nossas lágrimas para momentos oportunos em nossa vida, para recebermos o retorno da oração que gerou aquela lágrima. Fala das tuas lágrimas reservadas diante de Deus. Salmo 56, o versículo 8. Quando o inimigo ele avança, os anjos desembainham as suas espadas e neutralizam, impedem que o diabo venha nos destruir. Os anjos, eles afastam-nos de acidentes, de ameaças humanas e de ciladas do diabo. Nós somos vigiados, meus irmãos, por anjos que ministram ao nosso favor, nós que havemos de herdar a salvação. Isso está em Hebreus 1,14. Anjos, eles nos guardam em silêncio o dia inteiro e nós não percebemos. Os demônios também vigiam, eles nos filmam, estão sempre nos filmando, nos observando sempre. Falamos dos anjos, agora quero falar sobre eles, nossos inimigos. O diabo, ele é chamado de nosso acusador, Apocalipse 12:10, como eu já disse. Ele e seus demônios observam nossas condutas para nos acusar diante de Deus. Esse é um dos sonhos maravilhosos para ele. Eles tentam nos distrair para não orarmos. A distração que ele inventou no mundo, há tanta distração, milhares e milhares de tipos de distrações para nos privar de orarmos, de falarmos com Deus, de ler a Bíblia, de consagrarmos, ficarmos presos a telas. Colocam imagens na TV que nos distraem, no celular, na internet, não é? No computador. E então suja a nossa mente, suja os nossos olhos, suja os nossos ouvidos, suja o nosso coração, mancha a nossa comunhão. Os demônios, eles usam pessoas. Às vezes você pensa que a pessoa que é ruim, ela realmente pode ter um caráter terrível. Mas ela, quando não tem Jesus na vida, Satanás, ele se apropria da mente daquela pessoa e provoca reações violentas em nós. Se reagirmos, estamos pecando e ele vai aplaudir. Os demônios, eles se escondem até atrás da beleza sedutora de uma mulher, de um homem, para derrubar os que são santos, que se santificam. Os demônios tentam nos puxar de volta para os vícios antigos, através de amizades erradas. Nós somos vigiados por espíritos maus, que não descansam em tentar nos destruir. Demônios, meus irmãos, eles nos observam para nos acusar 24 horas por dia. Mas a Bíblia nos diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Deus reservou anjos para acamparem, morarem à nossa volta, enquanto ao derredor, por fora, o inimigo está filmando, vigiando, procurando a quem possa destruir. Especialmente aos filhos do Deus vivo. Os anjos se alegram quando vencemos batalhas espirituais. Eles torcem. Não gosto muito dessa palavra, mas não estou conseguindo aqui agora achar uma palavra que se iguale a isso. Eles estão torcendo por nós e querem nos abraçar na eternidade. Eles nos admiram, eles têm ciúmes de nós, para que ninguém toque nos filhos de Deus. Nós somos espetáculos para Deus, somos espetáculos para os anjos e somos espetáculos para a igreja.
E somos a frustração dos demônios, que não conseguem apagar a chama, o fogo do Espírito em nós. Em Cristo, já vencemos, meus irmãos. Você está sendo vigiado agora mesmo. Mas a questão é, quem vai se alegrar com as suas escolhas? Anjos ou demônios? Se essa palavra falou com você, comenta, sou espetáculo para Deus e não para demônios. E compartilha com alguém que necessita, que precisa vigiar mais. Sabendo que à nossa volta acampa-se anjos, ao nosso derredor existe aquele que não é leão, mas ele parece um leão querendo nos tragar, procurando uma brecha em nós. Então, amados irmãos, vigiemos. Você é espetáculo para Deus, não palco para demônios. Você é espetáculo para o céu e para a igreja. Resumindo, somos ou espetáculo para Deus ou palco para demônios. Não se esqueça, anjos guardam, demônios acusam. Anjos levam as lágrimas das nossas orações. Demônios tentam distrair a tua mente para que você não tenha mais lágrimas e nem palavras para orar. Se isso acontece com você, você está em ataque de espíritos maus para que você esteja fraco, para não sair voz da sua boca para falar com Deus e também para que não haja a sensibilidade do Espírito para que você chore diante do Senhor. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Se você gostou dessa mensagem, me segue e compartilha para que todos saibam que nós temos anjos que nos guardam, nos protegem e acampam ao nosso redor. Mas ao derredor está o inimigo nos filmando 24 horas por dia para que possa nos acusar diante de Deus. Mas em Cristo somos mais que vencedores. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Deus em Cristo te abençoe.